Pessoal, boa tarde. Quinta resenha do livro Dicas de Leitura Clássicos de escritores de todo o mundo, de todos os continentes, Japão, Europa, Brasil, Estados Unidos, e nós vamos falar hoje sobre um livro que emocionou a mim e a muita gente, e que virou filme. A Lista de Schindler, escrito por um jornalista neozelandês. Eu estive lá, hein, pessoal? Eu estive na fábrica de Oskar Schindler, eu e meu irmão, em uma viagem pela Polônia. Pessoal, essa história, depois do filme, ficou conhecida no mundo todo. Aliás, depois da Segunda Guerra, né, depois de tudo que aconteceu na Segunda Guerra, campos de concentração, eu já estive em 2 campos de concentração. Já estive em Auschwitz, estive também em outro campo de concentração na Alemanha. É muito difícil pronunciar, por isso que eu omiti aqui o nome. Sachsenhausen, algum negócio assim? Sachsenhausen, eu acho que é exatamente isso. Então vamos falar sobre o livro, Dicas de Leitura, que foram um mini-book que eu publiquei em 2019. 50 resenhas dos grandes clássicos da literatura. Publiquei, tem outras publicações, mas eu estou mantendo o foco nessas resenhas para partilhar com vocês, incentivar a leitura. Quem tiver curiosidade, comente, curta, inscreva-se no canal, deixe aqui o seu like e comente o que você achou desse livro, do filme, quais as associações que você faz com o filme, quais as suas experiências com a Segunda Guerra. Eu gosto muito das histórias da Segunda Guerra, já li muito sobre o assunto e já estive lá em alguns lugares hoje considerados históricos. E é muito recente ainda, né? Se nós levarmos em consideração década de 40 até meados, né, da década de 40, eu já estive também em Amsterdã, na casa daquela famosa menina que se tornou, né, famosa após ser levada para os campos de concentração, Anne Frank, que é sensacional e que tocou a vida de muita gente após a publicação póstuma, graças a um editor, né, a um parente que conseguiu ter acesso ao seu diário e publicou o diário de Anne Frank, que eu estive dentro do anexo secreto, pessoal, em Amsterdã. E é um lugar, um dos mais frequentados, um dos mais turísticos da Holanda. Pessoal, vamos lá. Lista de Schindler. Vou ler para vocês a resenha, vou fazendo alguns comentários. Tá, eis aqui um dos mais belos relatos de que se tem notícia a respeito de um homem que se dedicou profundamente ao ser humano. Consagrada ainda mais no mundo após a adaptação para o cinema, com a assinatura do premiado diretor Steven Spielberg, revela a história verídica de um magnata, proprietário de uma fábrica de esmaltados na Cracóvia, Polônia, associado ao Partido Nacional Socialista. Ele era político, pessoal, que utilizou toda a sua capacidade de persuasão, influência, estratagemas e subornos para salvar 1.500 judeus incluídos em uma lista dos campos de extermínio, transferindo-os de Plasóvia, uma das unidades de trabalho em poder dos nazistas, com prisioneiros advindos do gueto judaico, para a sua empresa, sob o pretexto de colaboração para a guerra, na produção de armamentos e mais tarde com destino a Brennlitz, na Tchecoslováquia. Outro subcampo que manteria supostamente a mesma contribuição, fornecendo aos funcionários listrados, os prisioneiros, os judeus, que não eram apenas judeus, eram muitas pessoas estavam ali como prisioneiros. Então os funcionários listrados, que eles se vestiam de azul e branco, eram listrados, fornecendo aos funcionários listrados comida, insuficiente, porém, mas com muito mais calorias do que as de Auschwitz e Birkenau, graças ao auxílio de Emily, esposa de Oskar, sem que, contudo, uma única pessoa fosse espancada ou executada, ao contrário do destino que tiveram milhões de judeus e outros prisioneiros não judeus, como todos já sabem, cujos alguns episódios tristes e estarrecedores são descritos no desenrolar dos capítulos desse livro.
O que talvez poucos saibam, pessoal, é que o autor australiano, então eu disse neozelandês, é na verdade australiano, vencedor do Booker Prize em 1982, um dos mais renomados prêmios da literatura mundial. No ano seguinte ao da publicação, baseou-se na entrevista de 50 sobreviventes salvos por Schindler, de 7 países. Vejam só quais os países envolvidos: Austrália, Israel, Alemanha Ocidental, Áustria, Estados Unidos, Argentina e também o Brasil, para a construção do romance. Então ele entrevistou pessoas do Brasil. Havia também prisioneiros brasileiros, pessoal. Continuando, outra curiosidade refere-se ao título original do livro, A Arca de Schindler. Esse sim era o título original, que até onde sei disponível em português, mas encontrado em espanhol, de acordo com as minhas pesquisas. A arca faz menção a um dos acontecimentos ocorridos na sinagoga Staroboznica, a mais antiga da Europa, onde oficiais da SS Schutzstaffel, algo como Tropa de Proteção, SS, Schutzstaffel, tiraram de uma arca a Torá e depois de unirem o grupo de judeus ortodoxos ao dos judeus agnósticos, entre aspas, em condições normais, isso não seria possível, a união entre esses dois grupos de judeus, e depositarem o pergaminho ao chão. Obrigaram os prisioneiros perfilados um a um a cuspirem no livro sagrado sob ameaça de fuzilamento caso desobedecessem. Após o fim da guerra, por isso o nome a Arca de Schindler, pessoal. Aí o filme virou A Lista de Schindler e o livro em edições ulteriores também A Lista de Schindler. Então, após o fim da guerra, Oskar Schindler foi reconhecido pela Organização Internacional Judaica mediante seus nobres préstimos à humanidade, além de receber o prêmio Justo entre as Nações. Apesar de sofrer em períodos subsequentes com a falta de provisões, 2 falências sucessivas, a primeira delas de uma fazenda na Argentina, onde viveu por 10 anos, retornando à Alemanha posteriormente, até ser acometido por um colapso no coração em 9 de outubro de 1974. Agora sobre sua memória. Sua memória permanece viva no Yad Vashem, principal museu do Holocausto de Israel, e ainda alguns lugares da bela cidade da Cracóvia, incluindo a fábrica da Emalha, ou a fábrica de Schindler, onde eu estive lá com meu irmão em um tour, pela Cracóvia. Hoje é um museu na rua Lipova, Zablocki, onde tive o privilégio e a emoção de visitar com meu irmão durante um dos invernos na Europa. Conforme a inscrição de um anel de ouro cunhado por um ourives, um ex-prisioneiro de Brinlitz, em agradecimento pelo que Oskar foi capaz de fazer, proferida pelo judeu polonês Itzhak Stein, um dos ex-companheiros do Herr Direktor, aquele que salva a vida de um homem. Eis aqui o que ele diz, o que está impresso por um ourives, a frase: aquele que salva a vida de um homem, salva a vida do mundo inteiro. Uma história profundamente emocionante, pessoal. Oskar Schindler, em seu livro A Lista de Schindler. Grande abraço, pessoal. Comente, curta, se inscreva no canal e me diga o que você achou. Gostaria de ler a história de Oskar Schindler, que salvou 1.200 prisioneiros da execução dos campos de concentração de Auschwitz, entre outros, pessoal. Um grande abraço e até mais.